Como comunidade vivenda, nós começamos a série Me Dá um Fôlego e hoje confessando, eu não aguento mais. Pode ser por causa dos filhos, dos pais, amigos, trabalho, por causa de um curso ou também de uma doença. Tem gente cansada de ser homem ou tem gente cansada de ser mulher, dos muitos problemas, de tanta pressão que não produz conforme a expectativa e que também não ganha o que precisa. Eu ouço e leio relatos do tipo: tenho depressão e ansiedade, sinto um esgotamento e uma decepção comigo, não consigo manter as amizades, eu pareço um fracasso, me sinto sem forças, com exaustão, eu não durmo. As pessoas não me entendem, eu não consigo emprego e não me encontro naquilo que eu goste. Tá difícil. O pior nesse tipo de relato é que a dor parece maior do que a vontade de prosseguir. E tem muita gente assim. Para quem a noite demora para passar e o amanhecer não traz alegria. Do jeito que eu estou entrando em detalhes, percebam que, em parte, eu também vivo o que falo. Com esse quadro, é fácil pensar ou até dizer coisas do tipo Deus não me ouve, ou até quando eu tenho de esperar. Esse assunto pode ser desanimador. O grande rei Davi já disse: As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Eu não sei de você, mas eu já vivi o sobrenatural de Deus muitas vezes. Deus fez milagres indescritíveis por mim. Já provou do seu amor tantas vezes. Me deu a vida e a dos meus filhos, mesmo antes deles nascerem. Ainda assim, diante da luta e provação, nós questionamos a Deus. O que acontece é que, no momento da adversidade, da angústia, da provação, nós não conseguimos estender a nossa visão e ver além do problema diante de nós. Fato é que Deus não quer que nós enxerguemos a adversidade como um castigo, mas que nós olhemos para os problemas como um modo de crescer espiritualmente. Deus nos dá uma oportunidade de conhecer a Ele melhor. Nós precisamos abrir os olhos em relação às nossas lutas, pois nenhuma provação é para nos abater ou derrotar, mas para nos treinar e mostrar quem nós somos. Seres humanos cheios de fraquezas e necessitados do Deus verdadeiro. Para isso, vamos voltar ao clamor por um fôlego. Fôlego para poder voar. Acontece que uma ave só voa com as suas asas se tiver vento, o que inclui a densidade e a pressão do ar. Precisa do vento para as asas funcionarem. Isso é comparável ao amigo que nós vimos decolar de parapente no Morro do Chapéu no mês passado. Conforme a Bíblia, os que esperam no Senhor subirão com asas, como águias. E mais do que se impressionar com as características de uma águia, assim como acontece com parapentes e também com aviões, quanto mais alto voam, maior a pressão. Na parte de cima
essa pressão vai ser menor do que na parte de baixo. E dependendo do ar, toma-se a direção. Então, asas precisam de vento, mas o vento, para direcionar, precisa do ar. Ainda precisamos considerar que quanto mais aquecido for o ar, mais se sobe. Quanto mais resfriado, mais se desce. Ou seja, é o ar que sustenta e o vento direciona. Assim como um barco à vela. De que ar a Bíblia fala? 1. Do sopro de vida que todo mundo recebe. É o ar soprado de dentro de Deus para dentro do ser humano. 2. Do sopro do Espírito Santo aos seguidores de Jesus, aos enviados por Ele. Esse é o vento que nos direciona. Mas cuidado, porque assim como existe o vento bom, também existe o vento ruim, que nos atrapalha ou até derruba. Por fim, existem momentos em que não temos vento. Uma grande tristeza para quem quer voar ou soltar uma pipa. E o esforço pessoal, daí não adianta nada. Tem uma coisa, quando o vento chega, a alegria vem junto. Parapente, pipa ou um passarinho sem vento não voa. Conforme o missionário Pedro do Borel, Deus nos deu asas. Ele quer aquecer o nosso ar e soprar em nós para voarmos de verdade e com sentido. Sobre esse sopro, pense num homem falando. E a cada palavra que fala, sai vento dos seus pulmões. Deus nos fala pela sua palavra. E cada ensino dele sai esse vento, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo está na criação de tudo, tanto do universo como também das suas criaturas. Davi declara assim a relação de Deus com as suas criaturas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. O Espírito Santo também sustenta a criação. Ele é o poder de Deus em ação para criar e capacitar pessoas. A palavra espírito, em hebraico, é ruach. E o sentido é soprar, é vento, é ar em movimento. A ênfase da palavra não está tanto no fato do ar que se move, mas da energia que se manifesta nesse movimento. Ruach, como o sopro de Deus no nariz, é associado com o princípio da vida. A morte é ligada com parar a respiração, o que significa para os hebreus a saída do espírito. O ruach de Deus é invisível, mas ele é evidente pelos resultados da sua ação. É o poder e energia da vida de Deus, uma força que é quase esmagadora. Mas o Espírito Santo interage e deixa de interagir nos homens e mulheres conforme lhe convém. E o caos nunca teve fora do controle de Deus, que usa o seu Espírito para transformar esse caos em vida. A linguagem bíblica diz assim: pairava sobre o abismo das águas, o Espírito. Isso lembra uma galinha que paira
sobre os ovos para gerar vida. O Espírito Santo fez o faraó perceber que Deus estava em José e reconhecer isso diante das outras pessoas, tanto que lhe deu o controle do Egito. Diz assim no livro de Gênesis, dirigindo-se a seus oficiais. O faraó perguntou, por acaso não é ele o homem de que precisamos? Encontraremos outra pessoa igual a ele, em quem esteja o Espírito de Deus? Para quem conhece a história de José, o Espírito Santo fez ele sair da condição de um homem vendido e escravizado a ser líder de uma nação poderosa. Deus, pelo seu Espírito, pode mover pessoas de qualquer situação para defender a causa da verdade e do bem comum. Um outro caso é o de Saul, que mesmo não sendo homem de Deus, o Espírito Santo o fez ter manifestações transcendentais, surpreendendo a todos. Tanto é que está assim registrado no primeiro livro de Samuel, quando os conhecidos de Saul o viram no meio dos profetas, ficaram surpresos e diziam, o que está acontecendo? O que aconteceu com o filho de Quis? Como foi que Saul se tornou profeta? Como Saul ignorou a Deus, ainda teve outra dessas manifestações. Dessa vez, fatal, quando da sua humilhação e rejeição. Depois de uma vida rebelde e com muitos estragos que ele causou. Ou seja, Deus vem ao encontro de todo ser humano com o seu ruach. Alguns o querem e aceitam. São reabastecidos dessa energia sem comparação. José se tornou um outro homem. Saul também recebeu essa força sobrenatural. Mas ficou lutando consigo mesmo, buscando soluções que eram paliativas e enganosas. Conforme o apóstolo Paulo escreveu, por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Muito além de mim, maior, e ainda assim comigo teu amor insiste até o fim, me diz por onde ir, e mesmo quando a noite vem, seguro estou em ti. Muito além de mim, maior, e ainda assim comigo teu amor me encontra até aqui, em minha solidão. E mesmo quando a
e ainda assim comigo teu amor me encontra até aqui. Olá, Vivendo em Casa! Além de convidar você para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e divulgar também os nossos vídeos para as crianças, hoje eu reforço que em paralelo aos nossos encontros presenciais que estão acontecendo, aos domingos, 18 horas no CPM, também temos reuniões de adolescentes e de crianças. As inscrições e instruções seguem via WhatsApp. Não deixe de entrar em contato conosco. Um abraço e até mais!